Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. A Organização Mundial da Saúde registrou 228 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças. No nosso país, em Portugal, a Direção-Geral de Saúde recebeu a notificação de 4 casos suspeitos de hepatite aguda infantil. As crianças que têm entre os 7 meses e 8 anos estiveram internadas, mas não apresentaram complicações graves e já recuperaram. Sabemos que os pais devem estar atentos aos sinais e este é o objetivo da conversa da primeira parte do programa. Vamos falar de hepatite aguda infantil e dos sintomas, até ao momento conhecidos, destas crianças que foram diagnosticadas. Seguimos à conversa com Susana Henriques, autora do livro Tu és o teu único limite, que perdeu 100 quilos em menos de um ano e é uma inspiração para todos nós. Terminamos o programa desta sexta-feira a falar de cancro do ovário. Este é o cancro ginecológico mais mortal, apesar de não ser o mais comum e por não existir um método de rastreio validado e os sintomas serem frequentemente tardios. Cerca de 70% a 80% das doentes são diagnosticadas em estados avançados. É precisamente sobre cancro do ovário que vamos falar na primeira hora do programa e queremos ouvir a sua questão ou o seu testemunho sobre este assunto. E para participar é muito simples, basta marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também participar através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, questões relacionadas com o cancro do ovário que vão dominar a última hora do consultório de hoje ou a especialidade de ginecologia. Conto com a sua participação. O consultório está no ar. Arrancamos com o programa desta sexta-feira dedicado à sua saúde e bem-estar. Está no ar o consultório, seja muito bem-vindo. Já sabe que ao longo das próximas 2 horas pode participar. Na última hora, direcionar as suas questões relacionadas com o cancro do ovário ou ginecologia de uma forma geral. Ao longo deste programa, vamos ainda conhecer a autora deste livro, Susana Henriques. Este livro chama-se Tu és o teu único limite e, de facto, a atual personal trainer e autora deste livro perdeu 100 quilos e, portanto, é uma inspiração para todos nós. Seguimos agora, nesta primeira parte, a falar de hepatite aguda infantil, porque a Organização Mundial de Saúde registrou mais de 200 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças e aqui em Portugal a Direção-Geral de Saúde recebeu a notificação de 4 casos suspeitos de hepatite aguda infantil e por isso vamos todos, de facto, sem alarmismo, estar atentos aos sintomas. Recebemos neste programa a doutora Ana Aguiar, é médica pediatra, a quem agradeço a presença, doutora. Muito obrigada por estar aqui connosco. Uma presença muito importante porque vamos tentar aqui esclarecer este tema e, de facto, alguns órgãos de comunicação social dão nota de última hora que há mais 2 casos suspeitos no nosso país de hepatite aguda infantil em Portugal. Pouco se sabe também sobre estes 2 casos, mas tratam-se de 2 crianças que estão internadas em hospitais no sul do país. Portanto, é uma notícia de última hora. Ainda assim, damos aqui neste programa referência também. Sr. Doutor, o que é que se sabe até ao momento? Portanto, a hepatite é uma entidade conhecida, não é? O problema e a situação atual é que, neste caso, não sabemos bem o que é que está a causar este surto de hepatites, que teve início mais ou menos há cerca de um mês, e, portanto, não estão esclarecidas as causas, a etiologia, e muito menos os fatores de risco. Têm sido identificados alguns vírus, o adenovírus, às vezes o SARS-CoV, há algumas crianças com hepatite, mas não está esclarecida a relação causa-efeito destes vírus com a doença. E esse desconhecimento é um desafio para os profissionais de saúde, não é? Porque estão perante algo desconhecido precisamente, algo novo, que vai ter muito impacto, tanto no tratamento como naquilo que nos sintomas próprios que cada criança apresenta quando chega a um hospital. Exato, e também tem muitas variantes. Os sinais e sintomas que a criança tem inicialmente podem ser sinais inespecíficos e que podem estar presentes em muitas outras situações. Isto leva muitas vezes a algum alarmismo e há necessidade de recorrer aos serviços médicos muitas vezes sem indicação e, portanto, são sintomas que assustam os pais, que põem os pais em alerta e a nós preocupa-nos enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde,
não só pelo que pode significar a própria doença, mas também pelo consumo de meios de saúde que isso implicará. O que sabemos até aqui é que estes sintomas podem ser confundidos com uma gastroenterite? É verdade, sim. Portanto, os sinais e os sintomas da hepatite, habitualmente, por si só, já se confundem com gastroenterite. São habituais os vômitos, as náuseas, a dor abdominal, a diarreia. Pronto, no caso da hepatite, nós temos também que olhar muito para o estado da criança. Isto é, uma criança que tem hepatite é uma criança que não está bem, que está prostrada, que não brinca, que não come, que tem muita fadiga. E depois, mais tarde, eventualmente, pode surgir a coloração amarela da pele e das mucosas, não é? A icterícia, e também uma descoloração das fezes e, por sua vez, coloração da urina, que se chama colúria, é uma urina em tom de vinho do Porto, digamos assim. Mas como é que isto está a ser noticiado a nível mundial, não é? Portanto, já Sim. há mais de 200 casos nos 4 cantos do mundo. Como é que lá fora se pode considerar a hepatite aguda infantil? Portanto, que tipo de exames de diagnóstico, por exemplo, é que conseguem confirmar que é hepatite aguda infantil, mesmo ainda desconhecendo a causa desta doença? A definição da hepatite é a inflamação do fígado, do parênquima hepático. Portanto, atualmente, a definição acordada de um caso provável é um indivíduo que tem uma hepatite de origem não conhecida, portanto, não é causada por o vírus A, ou é, como a maior maioria das hepatites nas crianças, tem enzimas hepáticas, nomeadamente a AST e a ALT elevadas, mais de 500 unidades por litro, e tem menos de 16 anos, e o caso foi registado antes de 1 de outubro de 2022. Isto é a definição de um caso provável. Portanto, se há uma criança ou adolescente chegar a um serviço de urgência e for verificado, ou numas análises pedidas por um médico, for verificada que existe uma elevação das transaminas, que são tais as aminas hepáticas, citólise hepática, superior a 500, pode considerar-se que ela terá uma hepatite. Cairá na definição de hepatite de etiologia desconhecida, quando de facto não é identificada uma causa, quando são pesquisados os vírus mais comuns, embora existam diversas causas para a hepatite. E normalmente qual é o tratamento adequado? O tratamento de uma hepatite é um tratamento de suporte, muitas vezes com fluidoterapia endovenosa. Em casos mais graves pode haver necessidade de vitamina K, e quando há uma falência de órgão, então numa fase já muito mais avançada e muito mais rara, o transplante hepático. Sim, mas na maioria dos casos é um tratamento de suporte e o fígado tem a capacidade de recuperar por si, e as crianças seguem a sua vida sem sequelas. Aqui é importante também o diagnóstico precoce. Sim, mas mais uma vez digo, no início os sintomas de hepatite são muito semelhantes aos sintomas de uma gastroenterite. Portanto, é importante os pais estarem alertas, mas não alarmados. Exatamente. Uma gastroenterite continua a ser uma gastroenterite. Claro. Precisa ver os sinais de hidratação, se a criança tem febre, mas se a criança, apesar disto, estiver bem, não estiver com uma grande fadiga, tiver um bom estado geral, não vamos pensar que poderá ser uma hepatite. Claro. Pronto, portanto, é preciso algum bom senso, digamos, em avaliar o caso daquela criança em questão. Até que mesmo numa gastroenterite, numa fase inicial, não se vai logo, por exemplo, para um hospital, não é? Tenta-se controlar ali os sintomas com bastante hidratação, pelo menos são estas as recomendações. Como é óbvio, eu até diria que numa primeira fase os pais que estão preocupados deverão dirigir-se aos cuidados de saúde primários. Exatamente. Que eles têm toda a competência para orientar e averiguar a necessidade de investigação em meio hospitalar. E só posteriormente os casos mais graves e que de facto constituem motivo de preocupação devem ser orientados para os serviços hospitalares. Portanto, pela sua experiência agora, desde que o primeiro caso surgiu e foi noticiado, há pais que de facto já têm contactado para perceber aquilo que se está a passar, em que consiste esta doença e também como é que a podem prevenir aos seus filhos? Sim, acontece muito, os pais estão preocupados, contactam-nos. Na verdade, nós não temos ainda uma causa, nem temos identificados fatores de risco. Portanto, eu resumiria a prevenção
ao seguinte, aos cuidados de higiene habituais, lavagem de mãos e os cuidados de etiqueta respiratória. E manter alguma calma, algum bom senso e vamos ver o que é que daqui resulta, qual é de facto a etiologia desta entidade, se estamos perante se é de causa infecciosa, porque nem sequer temos a certeza que seja de causa infecciosa. Há outras etiologias, outras causas para a hepatite. Pode ser imunológica, pode ser até por consumo de medicamentos ou outras substâncias. E, portanto, temos primeiro de identificar uma causa para chegarmos aos fatores de risco e à prevenção. Portanto, neste momento, imaginamos nós que há aqui uma grande equipa de profissionais de saúde a trabalhar neste sentido. Sim. E a tentar saber mais. Estamos, se calhar, todos os pais também um bocadinho com medo porque temos esta herança da Covid-19, não é? E também era desconhecido no início, o SARS-CoV, e, portanto, tivemos todos que nos adaptar e sabemos perfeitamente aquilo que aconteceu no mundo. Por isso é perfeitamente normal também que os pais agora queiram saber o que é que podem fazer para proteger os seus filhos. Sim, na verdade, nos últimos tempos temos vivido com uma sensação de ameaça, exatamente, não é? E, portanto, acho que isto exacerba um bocadinho a preocupação dos pais. Neste caso, uma ameaça que é mais dirigida à população infantil. Claro. E, portanto, claro, é um motivo de preocupação, sem dúvida. Portanto, devemos continuar a pôr em prática as medidas também de higiene que aprendemos, por exemplo, com a Covid-19. Podem ser eficazes também, não é? Podem ajudar, sim, de facto, neste caso. Eu chamo também a atenção para o seguinte, não se sabe também, e isto é absolutamente especulativo, não se sabe também até que ponto o facto de termos usado medidas tão restritas na pandemia tem a diminuir a circulação deste tipo de vírus. E, portanto, claro, o organismo das crianças não está tão preparado para combater e para lidar com este vírus. Por outro lado, medidas de segurança sim, mas os casos são raros e eu acho que atualmente também é importante pensar na saúde mental e no desenvolvimento das crianças e, portanto, tudo com muito bom senso. É normal também para os pais, Sra. Doutora, à medida que vão surgindo estes novos casos, eu estava aqui a atualizar a página, de facto são estes 2 novos que surgiram, 2 crianças que estão internadas em hospitais no sul do país, e há aqui um testemunho de uma médica pediatra que dizia que isto também demora algum tempo, porque há, por exemplo, análises que são feitas e que também demoram. E voltávamos um bocadinho ao início da conversa, uma vez que também não existe uma causa, nem um fator de risco identificado, é procurar ali uma agulha um bocadinho no palheiro, como se costuma dizer? Sim, sem dúvida, mas nós estamos habituados a estudar hepatites, portanto, começamos pelo estudo das causas infecciosas e, portanto, fazemos colheitas de sangue, urina, aspirado nasofaríngeo, em alguns casos biópsia hepática, portanto, há todo um protocolo, todo um processo de investigação que usamos para as hepatites e para outras doenças e, portanto, tudo demora o seu tempo, o resultado dos testes demora o seu tempo, reunir informação também e, portanto, é isso que neste momento está a acontecer. Mas atualmente já há alguma recomendação da Organização Mundial de Saúde ou da Direção-Geral de Saúde? Não, as recomendações são precisamente estas. Cuidados de higiene de mãos, etiqueta respiratória, não há nenhuma indicação de que, nenhuma recomendação para não viajar para os países em que existem mais casos, nem para deixar de consumir produtos provenientes desses países. Portanto, são tudo recomendações generalistas e para já é o que sabemos, não sabemos do que se trata ainda. Eventualmente também estamos muito alarmados e, portanto, estamos atentos. Não podemos esquecer que estamos também a pesquisar muito. Se calhar, numa outra altura, estes 4 casos, ou estes 4 mais 2, passariam mais despercebidos, não levantariam esta questão. Não é? Sim, claro. Pronto. E pelo facto também, não nos podemos esquecer que o adenovírus tem sido de alguma maneira associado a uma porcentagem importante destas crianças têm um adenovírus detectado no organismo, mas também estamos na altura em que em que o adenovírus é um agente presente, portanto, eventualmente podemos estar a encontrá-lo mais porque estamos também a pesquisá-lo mais. Ainda não sabemos bem se existe uma relação causa-efeito. Isto tem que ser tudo analisado com muito cuidado, com muita calma, porque, como eu disse, há muitas variáveis.
Claro. O que é que sabemos destas crianças que foram diagnosticadas lá fora? Há, infelizmente, um caso fatal, a lamentar, sim, e algumas crianças também que tiveram que ser transplantadas. Sim. Mas o que é que sabemos mais? É assim, houve alguns casos graves, de facto, que não costumamos ver casos graves assim de hepatite em crianças com um sistema imunitário não comprometido. Portanto, isso foi o que chamou a atenção. 10% das crianças precisaram de facto de transplante e houve um óbito. Mas as restantes crianças estão a recuperar sem sequelas más. Ainda passou pouco tempo, nós estamos nesta situação há um mês, mas temos que ver de agora em diante, mas de facto, claro que a percentagem de 10% precisaram de transplante em crianças é significativa, sem dúvida. Mas ainda não sabemos do que estamos a falar. As restantes crianças estão a recuperar tranquilamente e aparentemente sem sequelas más, mas como eu digo, ainda é pouco tempo. E o que chamou a atenção foi precisamente as crianças que tiveram que sofrer o transplante e a velocidade com que os sintomas também evoluíram. Foi isso também que chamou a atenção, e serem em vários pontos do globo, não é? Sim, o número de casos, porque no final de março o Sistema Nacional de Saúde escocês notificou de que tinham sido registados alguns casos de hepatite superior ao habitual para aquela altura do ano. Depois, já em início de abril, não posso precisar a data, não sei se foi 5 de abril, foi notificado ao OMS. A 12 de abril já tínhamos mais ou menos 12 casos e depois, já entre 21 e 23, já estávamos em 169 casos em 16 países. Inicialmente o surto terá começado aqui na Europa, mas nesta fase já temos nos Estados Unidos até um número importante de casos. Temos um maior número no Reino Unido e depois também um número significativo nos Estados Unidos. Qual é a prevalência da doença em Portugal, portanto, não nesta fase aguda que se está a assistir agora, mas até aqui? Depende, porque, como disse, há várias etiologias. A etiologia vírica há hepatites por tóxicos, há hepatites por medicamentos, portanto, acaba por ser... Portanto, são casos pontuais que vão surgindo? Sim, na verdade, em alguns casos, as hepatites até passam de forma subclínica. Muitas vezes a hepatite A não é detectada e, portanto, às vezes os sintomas são completamente inespecíficos, tipo uma ligeira coriza, um estado subfebril que passa e, portanto, os meninos têm hepatite e nem os pais, nem os médicos ficam a ter conhecimento disso. Nesta fase estamos claramente a testar mais e, portanto, também é natural que encontremos mais casos do que seria habitual. Não digo os casos com valor transaminases muito elevado, que esses casos têm sintomatologia à partida, mas casos mais ligeiros, se calhar vamos encontrá-los e não procuraríamos por eles se não estivéssemos em alerta, digamos assim. Houve também uma evolução positiva desta doença no nosso país graças às vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Vacinação, não é? É muito importante também vacinar. Sem dúvida, sem dúvida. E elas estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação. Há uma das vacinas, que a hepatite A não está incluída, mas é muitas vezes recomendada pelos pediatras e pronto, e acho que acaba por ser um fator de proteção muito importante. Mas atualmente, Sra. Doutora, só para eu perceber, há pais, portanto, que, por exemplo, se dirigem e que dizem, Sra. Doutora, há alguma vacina que eu possa tomar para já prevenir esta hepatite aguda infantil, de que já se ouve no mundo inteiro? Sim, sem dúvida. Muitos pais querem saber que meios é que podem usar para a prevenção das crianças. Também ficam em dúvida, e será que o SARS-CoV está envolvido? Claro. Ou até a vacina? Neste momento não há nenhuma indicação de que a vacina para a Covid esteja envolvida na etiologia da hepatite, a etiologia não conhecida, e portanto também querem saber medidas de higiene. Na verdade, em relação aos vírus, ao adenovírus, as soluções alcoólicas não são sequer o ideal, muitas vezes não têm efeito
até há quem recomende soluções de lexívia com uma porcentagem alta de lexívia, mas mais uma vez estamos aqui no domínio do que é desconhecido. Claro, mas para ficar esclarecido, atualmente não existe nenhuma vacina que os pais possam dar aos seus filhos para os prevenirem desta hepatite? Não, porque nem sequer sabemos qual é o agente causal. Existem as vacinas do Programa Nacional de Vacinação. Se as crianças o cumprirem, ou seja, se forem regularmente às consultas, isso está assegurado. E, eventualmente, uma vacina extra, que é da hepatite A, que pode ser prescrita pelo médico de família, pelo pediatra. E, pronto, eventualmente, mas nenhum destes casos teria nem hepatite A, nem hepatite E. Portanto, não estamos a falar destas condições. Não há nenhuma vacina, nenhum medicamento que possa prevenir. Até porque não sabemos exatamente do que estamos a falar. Exatamente. Teremos de aguardar, não é? Novos desenvolvimentos e confiar mais uma vez, claro, nos nossos profissionais de saúde. Muito obrigada pela sua presença e este esclarecimento. Com certeza conseguimos acalmar aqui um bocadinho esta preocupação, não é? E esta onda de preocupação perfeitamente normal, legítima dos pais, e vamos então aguardar. Muito obrigada. Continuação de bom trabalho para si. Muito obrigada. Seguimos em frente neste programa. Depois do intervalo, vamos estar à conversa com Susana Henriques. Ela é a autora do livro Tu És o Teu Único Limite. A Susana perdeu 100 quilos em menos de um ano e, de facto, é uma inspiração para todos nós, e por isso daqui a pouco vamos falar com ela para perceber em que consiste este